Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Hoje, nosso culto aqui de terça-feira, teremos uma palavra abençoada aqui do nosso irmão Daniel. Estamos aí num período aí que estamos todos em casa, né? E estamos passando aí por aqueles momentos de muitas notícias ruins, né? Mas eu te convido a pensar no futuro, irmão. Pense lá na frente. Pense daqui a pouco que isso vai acabar. Sairemos dessa crise aí, todos com saúde em nome de Jesus. Felizmente temos pessoas enlutadas no nosso meio, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu vou convidar os irmãos que estão em casa aí a abrir sua Bíblia lá em Salmos, de número 127, que na minha versão aqui diz assim: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui em culto, mesmo que de forma online. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro àqueles que estão em casa, àqueles que estão enlutados, àqueles que estão de repente apreensivos, depressivos, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Venha ao nosso encontro, nos traz refrigério, Papai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor? Irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, que é digno de ser adorado e agradecido. Vamos adorar esse Deus, Ele é maravilhoso, você pode confiar no Senhor, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Feche seus olhos, adore ao Senhor, declare o quanto você confia em Deus, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é perfeito. Ele é o nosso Deus, e nós estamos aqui para poder adorar ao Senhor. Se Ele te deu mais um dia de vida para você honrá-lo, louvá-lo, o nome dEle, é para isso que o Senhor nos fez, para a sua glória e para o seu louvor. Te adoramos, Pai, te exaltamos. Queremos dedicar a nossa vida a Ti, Senhor. Queremos declarar que confiamos em Deus. Queremos dizer que as circunstâncias, Pai, tudo ao nosso redor é pequeno demais diante da grandeza e poder que há no nome de Jesus. Te adoramos e te exaltamos, Pai. Recebe o louvor de cada filho teu, cada filha tua, Pai, que tem se levantado em adoração diante da tua presença, declarando que confia no Senhor, que ama o Senhor, que exalta o nome de Deus. Aleluia. Te adoramos, te exaltamos.
Amém, irmãos? Como eu disse no começo do culto, passamos aí por dias de desespero, dias aí de tribulações, mas a recomendação que eu tenho é que você olhe sempre para o Senhor. Olhe lá na frente. Muitas vezes nós somos tomados pelo Espírito de olhar para o hoje, olhar para a situação da crise, fala-se muito de desemprego, fala-se muito de pessoas morrendo, e muito disso que se fala, às vezes está aumentado, muito disso é verdade, não dá para a gente medir aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza, irmão, o nosso Deus é o mesmo de antes da crise, é o mesmo Deus que guiou ali o povo ali no deserto durante toda aquela tribulação e nunca deixou de ter um maná. Esse é o nosso Deus, confie nele e tenho certeza que nós vamos sair mais fortes disso, amém? Chama o nosso irmão Daniel, ele vai trazer a palavra essa noite, que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, boa noite a todos, Deus seja louvado por estarmos aqui mais uma vez, buscando do Senhor um pouco mais, apresentando a Ele o nosso culto, o nosso culto racional, que nós devemos entregar ao Senhor, louvando a Ele. E é maravilhoso, irmãos, porque independentemente da circunstância, nós podemos nos achegar ao Senhor, a sua presença, é isso que faz a diferença em nossas vidas, amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer por essa palavra que nós temos lido. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, te agradecer pelo teu amor que foi derramado sobre nós. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor fale conosco nesse momento, tenha misericórdia de nós. Usa, Senhor, a minha vida segundo a tua vontade, para falar comigo, Senhor, e com cada um que estiver assistindo essa mensagem, cada um que ouvir, Senhor Jesus, essa mensagem, que possa ser edificado para a glória e louvor do teu santo nome. Senhor, repreende todo mal, tudo aquilo que possa tentar roubar a nossa atenção, mas fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto que eu gosto bastante. Na verdade, toda a carta de Paulo aos Romanos é maravilhosa. E como eu fiz semana passada, essa semana também eu falei, deixa eu tentar procurar um tema, né? E aí o tema que eu procurei do Senhor, acabei chegando nesse aqui, que é o seguinte: não desperdice os tempos difíceis. Nós poderíamos dizer, não desperdice as tribulações, não desperdice as adversidades, mas eu achei que era melhor esse tempo. Não desperdice os tempos difíceis.
Nós estamos vivendo tempos difíceis nesse momento. O Senhor há de falar conosco aquilo que Ele almeja. Amém? Glória a Deus. Então, começando aqui, a gente vê esse texto, essa carta que Paulo escreveu aos Romanos, um dos livros mais preciosos da Bíblia, no caso é uma carta aqui, né? Uma das cartas mais preciosas que nós temos na Palavra de Deus. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos e fazendo na realidade a apresentação do Evangelho. A carta aos Romanos ela é considerada praticamente uma doutrina acerca do Evangelho, acerca da salvação que existe em Cristo Jesus. E é maravilhoso, irmãos, e se você tem algum tempo disponível, leia esta carta, leia a Palavra de Deus, porque a gente olha aqui e a gente vê, a gente está no capítulo de número 5, mas até aqui, é claro que depois ele vai continuar argumentando em relação a isso, mas até aqui nós vemos o apóstolo apresentando a condição do homem pecador, afastado e destituído da glória de Deus, um homem que é indesculpável. E aí ele apresenta também a necessidade que esse homem tem de ser justificado. Porque na maneira que nós estamos naturalmente falando, todo o homem sendo pecador, ele está destinado a sofrer a recompensa, pagamento pelo seu pecado. E esse pagamento é a morte, mas não é simplesmente a morte física, mas é a morte eterna, a tormenta e a eternidade longe de Deus. Num lugar que a Bíblia fala que só há choro e ranger de dente. Então Paulo ele começa apresentando a situação do homem, como todos pecaram, todos estão separados do Senhor e precisam de alguma coisa que possa trazer o ser humano de volta para Deus. Nós tentamos de muitas maneiras, o ser humano tenta de muitas formas chegar até Deus. E existem alguns que, baseado no achismo que eles próprios têm, né, e não sem nenhuma base, dizem que todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra de Deus não diz isso. E essa carta de Paulo aos Romanos, ele escreve a condição do homem, a necessidade de justificação, e então ele apresenta um modo, o meio pelo qual o ser humano ele pode ser justificado diante de Deus. E aqui ele nos apresenta que o único meio para a justificação é a fé em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque é isso que Paulo está apresentando. É esse o seu foco. Apresentar para aquelas pessoas, para aquela igreja, para aquela comunidade, a respeito do Evangelho de Jesus. Porque Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Não existe um outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus, mediante a fé nesse nome. E é interessante que quando a gente vai lendo a carta de Paulo aos Romanos, a gente percebe que o Evangelho ele não é por acaso. Alguns poderiam até pensar que Jesus ter vindo aqui na terra foi, olha, de repente o homem pecou e aí Deus falou, e agora o que vamos fazer? Já sei, vamos solucionar isso, vamos mandar Jesus. Mas na realidade, o Evangelho é um plano de Deus, é um plano eterno, porque a palavra de Deus fala a respeito lá em Apocalipse 13, versículo 8, a respeito do Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos. Quando Paulo está escrevendo uma das suas cartas aos Coríntios, ele fala a respeito que Cristo morreu conforme as Escrituras. Porque o que aconteceu não foi uma obra do acaso. E esse tratado, esse evangelho, essa doutrina que é apresentada aqui na carta de Paulo aos Romanos, é para nos fazer compreender a respeito desse evangelho. Mas é maravilhoso, irmãos, porque o trabalhar de Deus, além de não ser por acaso, ele é sempre constante e contínuo. Às vezes a gente pode imaginar que a partir do momento que a gente foi salvo, acabou. Mas na realidade, a obra de Deus, ela vai muito mais além. Ela vai muito mais além daquele momento em que nós somos
digamos assim, salvos da ira de Deus, porque nós temos a nossa condição. Jesus vem e se apresenta como o intercessor, né? Ele é o Goel, aquele que se coloca em nosso lugar perante o Senhor. Ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz em Isaías. Ele levou o nosso pecado, o meu e o seu pecado na cruz do Calvário. E todos nós que cremos nele, mediante a fé, nós somos salvos, somos justificados. Nós que estávamos destinados ao inferno, agora nós somos aceitáveis perante o Senhor. Porque quando Deus olha para aqueles que creram em Cristo, Ele vê o sacrifício de Jesus. Ele vê o sangue derramado que nos limpa de todo o pecado. E assim nós somos justificados. Nós que estávamos destinados a ir para o inferno, nós agora somos transpostos. Nós mudamos. Nós que íamos para o inferno, agora nós vamos para o céu por meio de Cristo Jesus. Mas a obra do Senhor não acaba no perdão dos nossos pecados. E é muito interessante porque o texto que nós lemos aqui, ele está falando a respeito dos resultados da obra de Jesus, da justificação que nós obtemos quando nós confessamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, porque aquilo que Deus faz é sempre além. E é maravilhoso que Deus ele trabalha no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. E quando nós olhamos para esses resultados da justificação que é apresentado no texto que nós lemos, nós percebemos isso. Porque a palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo morreu por nós, né, enquanto nós ainda éramos pecadores, conforme nós lemos. E a partir de então, nós que éramos inimigos, fomos feitos amigos. Isso vai além, porque a palavra diz que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Senhor. E atua no nosso passado, porque quando Cristo faz a sua obra, quando nós aceitamos, quando nós confessamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, os nossos pecados, eles são perdoados. Todos os pecados que eu cometi, todos os pecados que você cometeu, eles são perdoados, porque já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. E assim, é maravilhoso que Deus opera naquilo que se passou na nossa vida. E é por isso que nós acreditamos na palavra de Deus que diz em 2 Coríntios capítulo 5, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque o nosso passado ficou para trás em Cristo Jesus. Mas Deus, Ele também opera no nosso presente e no nosso futuro. No nosso presente, porque Ele derramou sobre nós a sua graça. Quando nós lemos, Ele fala da justificação aqui no versículo 1, e aí Ele diz no versículo 2: por intermédio de quem, esse quem é Jesus Cristo que Ele está falando, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E é engraçado, tem um texto que Paulo escreve e diz assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E quando nós nos fortificamos nessa graça, isso quer dizer aquilo que nós recebemos, o favor de Deus, porque nós agora somos amigos do Senhor, temos uma nova vida. Cristo, com o seu ato, Ele mudou a nossa posição. Nós éramos pecadores e agora fomos limpos, somos santos por causa da sua obra, porque estamos nele. Mas Ele nos dá também uma nova condição, uma nova vida, uma condição de comunhão com Deus, que eu e você
podemos desfrutar, podemos entrar na presença de Deus. Como dizem Hebreus, podemos entrar ousadamente, por causa daquilo que Jesus fez. E essa graça é naquela que nós temos que ficar firmes. Mas é maravilhoso que não para por aí, porque esse presente ele vai indo adiante até o nosso futuro. Porque o Evangelho não é só a mensagem que nós temos que receber para aceitar Jesus, escapar do inferno e agora fica por isso mesmo. Mas o Evangelho, ele é o poder de Deus para a nossa salvação e também para a nossa transformação. O Evangelho, ele é o poder de Deus que trabalha na nossa vida e nos permite ser de fato essas novas criaturas. Viver a vontade de Deus, buscá-la a cada dia. E aqui a gente vê que vai chegar ao ponto dele dizer do nosso futuro em relação à esperança da glória de Deus. Mas talvez você está pensando, poxa vida, ele falou um tema, não tem nada a ver com o tema. Então, passado isso, nós entendemos isso, porque isso é a base de tudo. O Senhor tem para nós, é o Evangelho. O tema que eu falei é não desperdice os tempos difíceis. E é maravilhoso, porque nós lemos aqui que por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E aí diz nesse mesmo versículo ainda, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Porque Deus opera no nosso passado, perdoando os nossos pecados. Ele opera no nosso presente, nos dando a graça, o seu Espírito, aquilo que é necessário para nós vivermos a vontade de Deus. E opera no nosso futuro, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a certeza de que nós já obtemos a vitória, porque Cristo já venceu. Ele é a certeza de que nós estaremos com Ele, independentemente do que aconteça. É como Jó disse, né? Ainda que esse corpo aqui se desfaça, eu sei que diante de Deus, os meus olhos verão a Deus. Porque existe uma esperança, a esperança de Cristo Jesus. E aí então ele continua dizendo no versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aqui é que me chamou muito a atenção. Ele ainda está falando a respeito dos resultados da justificação, dos resultados da obra que Jesus operou na minha e na sua vida. E aí ele fala a respeito de se gloriar nas tribulações. E a gente pensa, como é que a gente pode se gloriar na tribulação, na adversidade, na dificuldade, ou como eu coloquei aqui, nos tempos difíceis? Como é que nós podemos achar algo de bom? Como é que você pode olhar para essa circunstância em que você está inserido, que nós estamos inseridos, que a igreja está, que o nosso país está inserido? Como nós podemos olhar para isso e nos gloriarmos? E aí a gente vê que ele está continuando a falar dos resultados, e ele diz: sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E é muito interessante, irmãos, porque nós podemos crescer com os tempos difíceis. Eu estava estudando, e eu acho que foi no livro do Champion que ele fala assim, que os tempos fáceis, eles não nos produzem crescimento. Eles não nos ajudam a tornar melhores. Porque tudo está cômodo. Nós podemos ficar, e a gente vai aí, a vida vai passando, e a gente vai simplesmente seguindo. Mas quando a adversidade vem contra nós, quando a tribulação vem contra nós, nós temos que tomar posição. É como aquela passagem que a gente vê, os discípulos estão no barco, e de repente uma tempestade vem. A postura que eles têm na tempestade é diferente daquela que eles têm no mar calmo, daquilo que eles estão acostumados. A tensão é maior, a preocupação é maior, mas é possível sair melhor ao final da tempestade, porque a tribulação, ela produz perseverança,
Existem algumas traduções que vão dizer paciência, mas paciência ainda é pouco do que Deus opera em nós. Porque a perseverança é algo que vai além, né? Porque alguém paciente, às vezes, é só esperar. Só ficar sentado e aguardar, uma hora vai chegar. Mas a perseverança exige de nós aquela postura resiliente, de tomar de novo a mesma postura e continuar a esperar. Continuar, talvez, a prosseguir. Continuar a fazer aquilo que Deus falou para nós. E é no meio da tribulação que isso é produzido. E essa perseverança, em primeiro lugar, ela é espiritual. Paulo está falando a respeito do Evangelho. Paulo está falando a respeito dos resultados da obra de Jesus Cristo na nossa vida. E aí, na tribulação, nós podemos ser perseverantes. Perseverantes em crer em Deus. Perseverantes em saber que Deus continua no controle. Perseverantes em buscar o Senhor. Perseverantes em louvar a Deus. Perseverantes em prestar o nosso culto. E é maravilhoso porque isso não para por aí. Ele diz assim que a tribulação produz perseverança. No versículo 4 ele diz: e a perseverança, experiência. E é engraçado, quando você começa, não sei quantos anos você tem, né? Mas se você pensar, talvez, quando a primeira vez que você começou a trabalhar, como é que você era? E como é que você é hoje? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Agora, eu estou com 36, né, Priscila? Acho que sim, se eu não errei a conta, estou com 36. Olha quantos anos se passaram. 21 anos já. E se eu for ver, eu me lembro que quando eu cheguei lá, morrendo de medo, moço. Minha mãe que falou: você vai trabalhar. Eu não queria muito, mas tem que obedecer, né? Eu lembro que eu entrei lá e falei: meu Deus, e agora? E aí foi. E a gente vai passando por muitas coisas, e a gente vai crescendo, né? Em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Quando você entra num casamento, você entra com uma ideia, e à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo. As adversidades vêm, mas você vai aprendendo com a adversidade. Você vai perseverando naquilo. E aí então você vai se tornando alguém experiente. Quando outros problemas surgem, você já sabe lidar melhor. Mas é tão maravilhoso que essa palavra aqui de experiência, ela vai muito mais além. Porque ela tem relação a um caráter, e um caráter aprovado. E quando a gente passa por um tempo difícil, quando a gente persevera pacientemente, a gente passa por aquilo e a gente é aprovado. E a gente começa a desenvolver um caráter mais semelhante ao de Jesus. Porque estamos falando do resultado do Evangelho na nossa vida. E se nós perseveramos no Evangelho, mesmo em meio à adversidade, a experiência vai nos tornando cada dia mais semelhantes a Cristo. E é maravilhoso, porque a palavra continua dizendo que a experiência, ela produz esperança. Porque a gente vai, e à medida que a gente vai firme na graça, em paz com Deus, perseverando em cumprir a vontade de Deus, sendo dia após dia lapidados no nosso caráter, a gente vai vendo como Deus é real, como Deus é verdadeiro, como Ele é fiel, como Ele é maravilhoso. E a nossa esperança, ela vai sendo a cada dia aumentada naquilo que nós padecemos. Porque, assim, esperança, não tem esperança se alguém não espera, né? Então, se é algo que eu vejo, como é que eu espero? Mas nós esperamos pela fé, porque o Senhor tem cuidado de nós até hoje. Se você pegar, nós estamos, o que muitos dizem, caminhando para o final da quarentena. Nós não sabemos, Deus sabe. Mas até aqui o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuidou de você. Isso nos fortalece a esperança.
de que Ele está conosco, porque a nossa esperança, ela é na glória de Deus, como nós lemos no versículo de número 2. E a palavra do Senhor, ela diz no versículo 5, que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E é engraçado porque o Evangelho é tão maravilhoso. Como eu disse, ele é um plano. Ele não é por acaso. E Deus, ele sempre se revela de uma forma progressiva. É assim na palavra de Deus. Se você começa a ler de Gênesis, você vai ver que pouco a pouco Deus ele vai se mostrando a nós. Ele vai revelando o seu caráter. Nós vemos a sua grandiosidade na sua criação. Nós vemos ele elegendo um povo ali em Abraão. Nós vemos ele cuidando, primeiro provendo, né? Porque Abraão não tinha nem condição de ter descendente. Deus provém, ele cuida. E mesmo à distância, lá no Egito, como escravos, Deus está cuidando. Deus traz e tira com mão forte, faz com que eles passem por meio do Mar Vermelho, conduz por 40 anos no deserto, fazendo a provisão cair do céu. Até ave o vento trazia para eles comerem. E aí a gente vê Deus cuidando desse povo e os fazendo introduzir na terra prometida. E à medida que a gente vai lendo isso, a gente vai conhecendo mais de Deus. E à medida que a gente lê a palavra de Deus, a gente vai vendo mais. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente olha para Jesus, que a palavra de Deus diz em Colossenses, que Ele é a imagem do Deus invisível. E foi por isso que Ele disse a Filipe: Filipe, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E é maravilhoso que a gente olha para Ele, a gente vê um Deus amoroso, que não se tornou amoroso, mas que sempre é, porque Ele é o amor. E aqui nós lemos que nós temos a esperança porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. E à medida que a gente vai vivendo esse Evangelho, não só no aceitar das mãos, mas no cada dia do levantar da nossa cama, cada dia no ir para o trabalho ou ficar em casa, nós vamos conhecendo mais de Deus. Mas, como eu falei para vocês, o tema é: não desperdice os tempos difíceis. Porque nós falamos a respeito da tribulação que produz a perseverança, e a perseverança que produz experiência, e então que produz a esperança. Mas não é natural, irmãos, que a tribulação ela produza a perseverança. Na realidade, é muito mais fácil que nós comecemos a murmurar, a reclamar, a questionar até mesmo a Deus, a entrar em conflito com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas, irmãos, o que faz a diferença na nossa vida é a obra de Deus, é o trabalhar de Deus, é o Evangelho pelo qual nós fomos salvos e no qual nós temos que estar firmados, pelo qual nós temos que caminhar. E é por isso que a mensagem é: não desperdice os tempos difíceis. Porque tempo difícil vai existir, Jesus avisou que existiria. E quando a gente vê Paulo falando no Novo Testamento, era quase que meio uma regra, né? Muita pessoa sofrendo, e Paulo fala disso diversas vezes. Mas quando nós somos do Senhor, quando nós vivemos por esse Evangelho, nós saímos melhores. Porque nós não vivemos por aquilo que é natural, mas por aquilo que é espiritual. E se naturalmente o que acontece é murmuração, contenda, dissensão, desesperança, espiritualmente o que acontece é perseverança, experiência e esperança. Porque nós temos derramado sobre nós o amor de Deus. Por isso, eu queria dizer a você: fique firme na graça que nós recebemos. Lembre-se do que é o Evangelho, que o Evangelho não foi só algo que aconteceu. É algo que sempre trabalha no nosso passado, presente e futuro. E que a gente possa sair dessa adversidade melhor do que nós entramos. Com mais fé
do que quando tudo começou. E é interessante que o medo vem, mas a palavra diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Tem um salmo maravilhoso, que se não me falha a memória, é 53, versículo 3, que diz: no dia em que eu temer, então quer dizer que não é no que não vai ter medo, mas no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Porque se a gente serve a Deus, as adversidades elas se tornam um instrumento de Deus para nos lapidar. Assim foi com tantas pessoas. Nós poderíamos citar, por exemplo, a Jó, que no final ele chega assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós poderíamos olhar para José, que sofreu tanto, mas ele foi lapidado, preparado para assumir a posição como segundo do Egito. Isso resultou na salvação do seu povo, e ele mesmo reconheceu. Falou para os seus irmãos: vocês planejaram, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus intentou, Deus planejou o bem. E é engraçado que Paulo vai continuando, chega uma hora que ele fala assim: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto, porque o plano de Deus, o Evangelho que começou na eternidade, ele continua trabalhando em nós para nós sermos mais semelhantes a Jesus. E se talvez hoje você fizer uma avaliação e pensar: o que eu estou fazendo nesse tempo difícil? Se talvez você possa chegar à conclusão que você está desperdiçando, em vez de crescer, você está retrocedendo, você está diminuindo, nós temos essa esperança, que o Senhor sempre nos ama, e Ele deseja que nós cresçamos, e para isso nos dá uma segunda chance. Nós podemos crer, como está escrito lá em 1 João, que se alguém pecar, nós temos perante Deus um advogado, e que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso eu repito mais uma vez: não desperdice o tempo que você está vivendo, mas aproveite todo o tempo para a glória de Deus, para que você e eu possamos sair de tudo isso mais fortes, melhores, com mais fé, orando mais, lendo mais a Bíblia, conhecendo um pouco mais do Senhor, aprendendo talvez um pouco mais da provisão que vem dele, e saindo disso tudo mais fiéis ao Senhor. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Eu queria chamar o pastor Bento. Pai, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus e clamamos ao Senhor que este dom, Senhor, da fé, porque a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, para a salvação alcance todos aqueles, Senhor, e aquelas que ouvirem esta mensagem. E os que já creem no Senhor, fiquem firmes, Senhor, sabendo que o Senhor está trabalhando nos nossos corações para crescimento, para louvor, para glória e para manifestação do Teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, por esse momento feliz e abençoado, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica e a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém.